pessoal, bem-vindos! Mais uma entrevista para vocês. Dessa vez eu, Silvia Damasceno, vou conversar com a doutora Luciana Stout. Ela é médica psiquiatra, fez faculdade lá no Mato Grosso, fez federal, especialização em autismo. Ela é mestrada, pós-graduada e trabalha com crianças e muitas vezes com adultos também. Tá preparado? Vamos falar sobre o autismo, entender melhor esse universo, contribuir? Vamos embora! Com certeza você tem acompanhado que muito se fala hoje sobre o autismo. Mas você sabe o que é o autismo? É uma doença, é uma síndrome? O que acontece? Doutora Luciana, já vou chamar ela de Lu, tá? Porque a gente aqui quer isso, quer ficar perto do entrevistado. Como que a gente pode definir, Lu, o autista? O autismo, ou mais recente, como nós chamamos de transtorno do espectro autista, ele é um transtorno, nós chamamos de transtorno. Nós não falamos doença, porque quando nós pensamos em doença, nós pensamos em algo que nós vamos buscar a cura, nós vamos buscar a resolução. Às vezes uma medicação ou algum tratamento vai resolver. Não é o que nós pensamos no transtorno do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista, como eu falei, é um transtorno do neurodesenvolvimento em que a criança nasce com a informação genética de que ela vai estar no espectro, que ela vai ser autista. E ao longo da vida existem uma infinita série de combinações de sinais e sintomas e intensidade desses sinais e sintomas que podem aparecer, o que vai diferindo justamente com que idade essa criança vai ser diagnosticada, qual idade ela vai começar a manifestar esses sintomas, para que se possa chegar até o diagnóstico. Luciana, como é que é? A gente tem que dar esse suporte para ajudar esse autista? Sim. Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, ou quando nós pensamos nas crianças autistas, a gente sabe que um dos critérios, inclusive, para diagnosticar é que essa criança tenha prejuízos, que essa criança tenha déficits que nós precisaremos trabalhar. Entre eles, um dos grandes déficits que existe é justamente a questão social, uma dificuldade de sociabilização, muitas vezes uma dificuldade de comunicação, não necessariamente de fala. Às vezes nós temos uma preconcepção de que o autista não fala, é aquela criança que não fala, que não verbaliza e que não socializa em nenhum nível. Na verdade, isso a gente tem, mas são os quadros de uma intensidade maior, que nós chamamos de nível 3 de suporte, aquelas crianças que precisam de muito mais suporte. Mas as crianças que nós chamamos de nível 1 de suporte, são crianças que socializam, mas às vezes fazem isso de forma disfuncional, isso acaba trazendo algum tipo de sofrimento, e tem dificuldades, por exemplo, de comunicação, tem dificuldades de flexibilizar a sua rotina, às vezes a cabeça deles é muito rígida, né, que a gente chama, ou seja, não consegue flexibilizar, não consegue mudar a rotina. Então, dentre esses componentes, é muito importante nós intervirmos para que a gente possa dar qualidade de vida para a criança e também fazer o treinamento dessas habilidades deficitárias. É isso, vamos entender direitinho tudo nessa entrevista. Os primeiros sinais que a doutora Luciana já me contou aparecem por volta dos 6 meses. Se liga então que aqui você tem todas as informações. Você já percebeu como tem gente adulta, nós adultos, tendo aí agora, já nessa fase madura da vida, o diagnóstico de autista? Pois é, há pouco tempo a gente acompanhou o caso da atriz Letícia Sabatella, mas não é só ela não, viu? Muito adulto está aparecendo agora com esse tipo de diagnóstico. Sim, nós temos cada vez mais uma busca da população adulta buscando se conhecer e entender melhor. Como a gente fala, para pensar no diagnóstico de autismo, nós sabemos que tem prejuízos funcionais, prejuízos sociais. E quanto menor o nível de suporte, ou como nós chamamos, menor a gravidade dos sintomas, maior a chance dessa criança passar despercebido por esses sintomas e se tornar um adulto que muitas vezes é considerado como é o jeitinho dele. Aquele adulto mais isolado, com mais dificuldade de sociabilização ou que tem uma dificuldade de comunicação. No entanto, hoje, como nós temos uma maior
um maior nível de conhecimento, um maior nível de, até mesmo de falar, que seja na mídia mesmo, sobre o que é o transtorno do espectro autista e conhecer melhor isso, muitas pessoas ouvem e falam, peraí, eu acho que esse não é meu jeito, eu acho que isso tem um motivo, e busca isso pensando justamente em dar um significado para a própria história e poder intervir no que é necessário. Ô Lu, eu estava fazendo uma pesquisa, eu não sei se vocês sabem, mas parece que 50% dos casos de autismo são decorrentes da genética da pessoa. Como é que é isso? Na verdade, esse número é maior. Nós falamos que 90% dos casos de autismo, ou até 100% dos casos de autismo, são ligados aos componentes genéticos. Olha isso, hein? No entanto, em cerca de 10% dos pacientes, nós conseguimos identificar síndromes genéticas que justificariam a manifestação desses sintomas autistas. Tá? Os outros 90%, nós sabemos, é o que nós sabemos hoje, né? A gente sabe que esse conhecimento ele é muito dinâmico, ele muda muito fácil, mas hoje nós entendemos que o transtorno do espectro autista ele tem uma base genética, né? Que genético não significa obrigatoriamente hereditário, significa que está no gene, ou seja, a criança nasce com aquela informação genética de que ela vai manifestar o transtorno do espectro autista, mas isso não significa que nós conseguimos ainda identificar qual é o gene ou qual é a partezinha ali do DNA da criança que faz com que se tenha essa informação de que será uma criança autista ou estará no espectro autista. A doutora Luciana Stout, ela trabalha muito focada em criança, até porque você fez a sua especialização, o seu mestrado em autismo infantil. Vamos falar sobre esse universo então. Como diagnosticar os primeiros sinais? Você falou que a partir dos 6 meses a gente já tem aí alguns sinais. Nós temos basicamente duas formas de manifestação dos sintomas do transtorno do espectro autista. Uma delas são as crianças que já desde o início do neurodesenvolvimento começam a manifestar sinais e sintomas. Nessas crianças, a partir de 6 meses, 7 meses, 8 meses, nós já conseguimos identificar ou detectar alguns sinais de risco ou sinais que podem ser sugestivos de transtorno do espectro autista. Por exemplo, um bebê aquele bebê mais quietinho, aquele bebê que não faz alalação, babá, o neném que fica mais quietinho, que não busca muitas vezes, tá? E só lembrando, um ponto importantíssimo, não são todas as crianças que são iguais. E não significa também que uma criança que apresente qualquer um desses sinais que eu vou falar, que tenha também um transtorno do espectro autista. Tudo tem exceção. Exatamente. Então, geralmente é uma criança mais quietinha, que não verbaliza muito. Um ponto super importante, por exemplo, aquela criança que não reage da forma esperada, por exemplo, ao contato com seus cuidadores principais, por exemplo, quando chega a mãe, quando chega o pai, ou alguma pessoa muito próxima da criança, geralmente a criança já, bebezinho menor, né, vai lá, mexe a perninha, mexe o bracinho, tenta falar, já demonstra uma alegria, né, uma satisfação ali em ver aquele cuidador. Esse pode ser um dos sinais quando isso não ocorre, pode ser aí uns sinais de risco, né, uns sinais sugestivos de transtorno do espectro autista. Isso falando na criança menor. Quando nós vamos caminhando aí para a infância também, pensando na criança 1, 2 anos, nós pensamos naquela criança que tem dificuldade para brincar com as crianças da mesma idade, acaba tendo predileção por jogos ou brincadeiras que não o tirem desse isolamento social, então acabam preferindo aquelas brincadeiras mais individuais mesmo. Pode ter um dos sinais principais que acontecem, isso a gente tem sempre que levantar a bola, atraso de fala. Crianças que com 1 aninho, 1 ano e meio ainda não falam, ainda não tem aquela intenção de fala, não tem uma intenção de comunicar, a gente não pode cair naquele bom e velho, vamos esperar porque cada criança tem seu tempo. Cada criança tem seu tempo, mas é dentro de um limite pré-estabelecido. Atraso de fala, atraso de comunicação são dos principais sintomas associados a um risco de transtorno do espectro autista. Então, quando isso aparece, a gente precisa obrigatoriamente investigar. Vamos entender, já que dá para a gente ficar atento aos primeiros sinais, o que a gente pode fazer para ajudar? Como é que a gente pode dar suporte para essa criança? Quais seriam os primeiros tratamentos? Como é amparar essa criança autista? A primeira coisa é buscar entender qual a origem dessas alterações.
dado uma vez que foi diagnosticado que a criança tem transtorno do espectro autista, a criança é autista, nós precisamos identificar quais são os pontos de vulnerabilidade. Por exemplo, quando a gente diagnostica justamente por uma criança que tem alteração social, de interação social, tem uma alteração de comunicação, por exemplo, a criança ainda não fala, nós vamos precisar obrigatoriamente entrar com as terapias, que seriam fonoaudiologia, para treinar a questão da fala, não só da fala, da linguagem, mas da comunicação em geral. Pensando na questão de sociabilização, nós pensaríamos em psicoterapia, ou seja, intervenção com psicólogos, em geral, comportamentais, que vão auxiliar no treinamento dessas habilidades sociais. Nós precisamos pensar, muitas vezes, dado que o componente motor, geralmente eles podem ser crianças mais descoordenadas ou que têm dificuldade para fazer aquelas tarefas que exigem uma motricidade fina ali, mais acurada, que isso interfere diretamente na autonomia, amarrar o cadarço, prender o cabelo, se vestir, às vezes até questão de tropeçar, as crianças às vezes podem andar um pouquinho mais, né, desajeitadas, podem ver caindo, tropeçando. Então, a gente precisaria também, por exemplo, do terapeuta ocupacional para trabalhar não só essas questões de autonomia, mas também as questões sensoriais que também, muitas vezes, na maioria das vezes, acontecem no transtorno do espectro autista. Por exemplo, aquela criança que na hora do parabéns não tolera o barulho, tapa o ouvidinho, ou está em um certo lugar, não suporta nem que seja o estímulo luminoso, o estímulo sonoro. Nós podemos tentar trabalhar isso com técnicas de integração sensorial.